Olá! O tema dessa escola interativa de hoje é a versão preliminar do referencial curricular do Paraná, Princípios, Direitos e Orientações da disciplina de Matemática. Eu sou a professora Lucimar Donizete Guzmão e aqui ao meu lado está o professor Abimael Fernando Moreira. Somos redatores do referencial curricular do Paraná e técnicos pedagógicos da disciplina de Matemática do Departamento de Educação Básica, da Coordenação de Currículo da Secretaria de Estado de Educação. E iremos discutir a temática juntamente com a professora Regina Aparecida de Oliveira, que está online nesse momento e que também é redatora pela Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, município de Londrina. Para que a gente possa discutir com vocês esse referencial, nós começamos produzindo a partir de certos documentos, né? Para que a gente pudesse apresentar para vocês. Então, os documentos que nos orientaram nessa construção curricular são os documentos orientadores da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, né? Das secretarias municipais de sistemas municipais de ensino, de algumas redes privadas de ensino. Buscamos também uma base nas legislações estaduais e nacionais, bem como de diretrizes estaduais e nacionais. A matemática, então, no referencial curricular do Paraná, no próximo slide, ela está organizada da seguinte forma. Nós temos, então, um texto introdutório e o organizador curricular do primeiro ano ao 9º ano. No texto introdutório, o que nós fizemos? Como que nós apresentamos o nosso material, o nosso referencial, que ainda ele é preliminar, ele está em construção, agora ele está em consulta pública e precisamos que vocês contribuam, sugira, analisa, sugira alterações. Então, no texto introdutório, nós trazemos uma perspectiva do ensino da matemática, nós trazemos qual é a fundamentação teórica e metodológica que nós balizamos nesse documento. Então, apresento, dando continuidade aos nossos documentos orientadores, a educação matemática, como fundamentos teóricos para a disciplina de matemática. Fazemos uma discussão um pouco sobre o letramento matemático, que é uma perspectiva que é para o ensino da matemática de 1º ao 9º ano, que é esse referencial que está sendo em consulta pública. Também buscamos as legislações obrigatórias, nós apresentamos em alguns momentos as legislações obrigatórias, que também tem que estar presente no ensino da matemática, ou seja, o ensino da matemática precisa perpassar também por essas legislações. O ensino e aprendizagem da matemática nos anos iniciais, no ensino fundamental, de 1º ao 9º ano, né? E nesse critério, nós trazemos muito forte a questão do professor. Quando a gente fala em perspectiva do ensino da matemática, fica bem claro as intencionalidades da matemática nesse material e da educação matemática na formação integral desse estudante. Então, a gente traz uma perspectiva da matemática enquanto desempenhando um papel social na formação integral desse estudante. No texto introdutório, a gente faz essa menção que a matemática, assim como a escola, tem um papel social na formação deste estudante. E também, na hora que nós trabalhamos como organizador curricular, a nossa preocupação foi não fragmentar o conhecimento matemático. Nesse aspecto, de ano a ano, a gente tentou, na hora de analisar o organizador, observar criteriosamente, ano a ano, para a gente perceber essa não fragmentação e essa continuidade do conhecimento matemático. Então, no texto introdutório, a gente apresentou o referencial curricular. Então, nós temos o organizador curricular de 1º ao 9º ano, está organizado da seguinte forma: nós temos lá as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem. Então, vocês vão perceber, de 1º ao 9º ano, que nós temos essas unidades temáticas, que é números e álgebra, geometrias, grandezas e medidas, tratamento da informação. Todas elas estão desdobradas em objetos de conhecimento. O que são esses objetos de conhecimento? São os conhecimentos matemáticos historicamente construídos. E dessa forma, eles foram o quê? Desdobrados em objetivos de aprendizagem. O que são esses objetivos? É o direito que o aluno tem que aprender, né? São
os conhecimentos que o aluno tem que ter garantido ao final do 9º ano do ensino fundamental. Como o nosso documento orientador foi a base nacional, no próximo slide a gente vai perceber isso, então, só para a gente explicar a opção dos redatores. Então, todo esse documento foi uma discussão muito forte entre os redatores, né, com base em quê? Nos documentos orientadores e a base nacional. Falando em unidades temáticas, sempre quando vocês forem analisar esse referencial, é importante ter em mãos os documentos orientadores das suas redes, o documento da base nacional, as legislações, as diretrizes, como eu disse já no início. Então, na base nacional comum, as unidades temáticas se desdobram em números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Nós, juntamente com o nosso consultor técnico, analisamos e nós ampliamos essas unidades temáticas. Então, no referencial do Paraná, de matemática, ao invés de a gente ler números, nós teremos números e álgebra. Geometria, nós teremos geometrias. Grandezas e medidas é a única que continua da mesma forma aqui na base nacional. E substituímos ou ampliamos a probabilidade estatística e chamamos de tratamento da informação. Por que essa opção dos redatores? Né? Por que nós fizemos essa opção? Nós entendemos que, ao ampliar, nós daríamos mais legitimidade ao conhecimento e ampliaríamos o conhecimento cientificamente construído. Então, por que números e álgebra, então, que a gente adotou? Então, a gente buscou em alguns autores, por exemplo, Lise Gimenez, que diz assim que a coexistência da educação algébrica com a aritmética, de modo que uma esteja implicada no desenvolvimento da outra. Então, quando a gente trabalha com números e álgebra, não tem como a gente separar números e álgebra, porque elas estão imbricadas umas na outra. Isso implica que o desenvolvimento do conhecimento matemático possa ser melhor desenvolvido. Da mesma forma, por que geometrias? Porque nós entendemos que as noções de geometrias não euclidianas, ela amplia o conhecimento da geometria euclidiana. Então, foi uma opção que nós decidimos, enquanto redatores, apresentar nesse referencial essas opções. E tratamento da informação, a gente contempla a probabilidade estatística dentro desse conteúdo que nós chamamos dentro dessa unidade temática. Mas, independente do como está na base ou como está no nosso referencial, elas devem ser organizadas, né, de forma articuladamente. O fato de nós organizarmos tanto os objetos de conhecimento, como os objetivos, como a unidade temática nessa ordem, não quer dizer que é nessa ordem que deva ser trabalhado. Cabe ao professor, na organização do seu plano de trabalho docente, organizar esse trabalho, articulando as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Dando continuidade, eu já disse para vocês o que são esses objetos de conhecimento que a base apresenta e que nosso referencial também apresenta. Então, eles são os conhecimentos básicos, essenciais, historicamente construídos, né, que os estudantes têm o direito de aprender ao final de cada ano e ao final de uma etapa de ensino, que no nosso caso nós estamos falando do organizador curricular ou do referencial de 1º ao 9º ano. Bom, e o que são esses objetivos de aprendizagem que vocês vão ler no nosso referencial? Então, são os desdobramentos das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento. Qual foi o critério que nós observamos e que para construir esses objetivos de conhecimento, né, de aprendizagem? Se os objetivos de aprendizagem originam-se dos objetos de conhecimento, isso foi uma questão muito importante. Será que os objetivos de aprendizagem eles têm como a base o objeto de conhecimento? Nós observamos isso na hora da construção. Se os conhecimentos matemáticos historicamente construídos estão contemplados nos objetivos de aprendizagem. Se os objetivos de aprendizagem expressam de forma clara os conhecimentos matemáticos, o estudante tem direito de aprender ao final de cada etapa de ensino. E é isso que vocês vão analisar nesse nosso documento orientador. Também vão analisar se nós conseguimos, nesse momento, que ainda é o documento preliminar, nós demos conta desse trabalho, de contemplar os conteúdos historicamente construídos, conhecimentos historicamente construídos dentro da matemática, e se nós colocamos ele dentro dos objetivos, garantindo dessa forma esse direito de aprendizagem desse estudante ao final de cada ano e ao final de cada etapa de ensino.
Da mesma forma que eu disse das unidades temáticas, os objetivos de aprendizagem, eles foram organizados, né, de forma linear, mas como uma forma de organizar o conhecimento, mas é o papel do professor que vai, na hora do seu trabalho em sala de aula, organizar de acordo com esses objetivos que estão colocados ali. O que nós temos que garantir é que ao final de cada ano, ao final de cada etapa de ensino, o aluno, né, nós tenhamos que garantir para que esse aluno, ao final dessa etapa, ele aprenda esses conhecimentos ali colocados. Bom, para nós entendermos como que foi a construção desse objetivo de aprendizagem, a base apresenta, então, para a gente um código alfanumérico. E, com base nisso, nós desdobramos essa habilidade colocada na base, que nós chamamos de objetivos de aprendizagem, em outros objetivos, de forma a tornar mais claro aquele conhecimento. Então, assim, como que é apresentado para a gente? Então, nós temos lá o código alfanumérico EF02MA20. O que quer dizer isso para a gente? Nós estamos falando do ensino fundamental, é o segundo ano do ensino fundamental, é a matemática e é o 20º objetivo. E como que nós colocamos, então, no nosso referencial? Selecionamos ali um exemplo, na unidade temática grandezas e medidas, e os objetos de conhecimento vai estar lá, Sistema Monetário Brasileiro. Então, nós temos o código alfanumérico ali, como está posto, e abaixo nós temos 3 outros que nós desdobramos em outros para o trabalho em sala de aula ser melhor pontuado, melhor focado. Vale lembrar que sempre quando vocês analisarem o nosso referencial, tenha sempre em mãos novamente a base, porque assim, todo o nosso referencial, o que nós ampliamos, o que os redatores discutiam junto com os colaboradores e o consultor técnico, nós colocamos na cor azul. Então, tudo que for na cor azul, fomos nós, redatores, que elaboramos, que ampliamos, que discutimos junto com o consultor técnico. E tudo que está em preto, né, é como está na base. Então, é importante que vocês analisem tendo esse critério como referência. Se vocês observarem objetos de conhecimento posto na base e objeto posto no referencial, eles estão diferentes. Nós ampliamos, deixamos ele mais amplo nos objetos de conhecimento e desdobramos ele nos objetivos de aprendizagem. É importante que vocês observem isso na hora da análise. Continuando ali, tanto o código alfanumérico como os nossos objetivos de aprendizagem, ele tem esses 3 corpos, digamos assim. Ele tem um verbo, ele tem um complemento do verbo, ele tem um modificador. Então, nós pegamos ali como referência uma habilidade da base, né? E nós temos lá, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e linhas, com ou sem uso de tecnologias digitais e apresentar um texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e síntese dos resultados. Então, ali foi destacado o verbo, foi destacado o complemento do verbo, que explicita o objeto de conhecimento, ali está o conteúdo propriamente dito, né? E nós temos o modificador, que na verdade é um contexto. Vale lembrar que na matemática, nem sempre o contexto é um contexto da vida diária. Às vezes o contexto é a própria matemática. E às vezes nem sempre tem um modificador. Então, posto, a gente tem que observar isso, na matemática, os nossos objetivos de aprendizagem, ele vai ter o verbo, ele vai ter o complemento, mas não necessariamente terá o modificador. E esse modificador não necessariamente será um contexto da vida diária do aluno. Muitas vezes, o contexto é a própria matemática. Por quê? Para que o professor possa encontrar ou sinalizar ou pontuar a dificuldade que o aluno vai apresentar. Então, quando o contexto é a própria matemática, é um fato que possibilita o professor avaliar o seu trabalho lá em sala de aula. Bom, agora então vamos passar a palavra para a professora Regina, que está online com a gente nesse momento. Ela irá apresentar e vai falar um pouquinho como foi a organização, né, dos anos iniciais. Olá, professor. Olá, professora. Estou aqui para participar um pouco com vocês dessa discussão em relação à produção do documento referencial curricular para o Estado do Paraná. A priori, nós, como disse a professora Lucimar, nós fizemos um estudo dos documentos já construídos
no Paraná e outros estados também, fizemos uma consulta para construir o documento do referencial do Paraná. Olhamos, tivemos oportunidade de sentar com os professores redatores da educação infantil para poder fazer um documento articulado, que trabalhasse essa progressão de conhecimento em relação à educação infantil para o ensino fundamental 1. É bem importante pensarmos aí no último ano da educação infantil, o atual P5, e esse primeiro ano. Porque quando a criança vem da educação infantil para o primeiro ano, há um rompimento muito grande, né? Tanto na organização dos espaços, no uso dos recursos manipuláveis, então tende a diminuir muito as brincadeiras, os jogos, e isso não é o ideal. Então, para que ocorra o aprendizado de uma forma mais suave, essa passagem, a progressão da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental 1, a gente precisa ter em mente, né, essas questões. Olhar para a organização do espaço, o uso do recurso, as brincadeiras e os jogos, claro que sem perder o foco, a intencionalidade, porque tudo isso necessita de planejamento, não dá para você ficar só com a brincadeira, mas essa brincadeira, ela é intencional, ela tem que ensinar matemática, né? O respeito e incentivo aos registros pictóricos que inicialmente os alunos trazem, a manipulação dos recursos, cuidado com essa sistematização precoce, ela se dá ao longo da etapa, né, do primeiro ao quinto ano, então é importante, vocês vão observar no documento, ao longo do documento, essa progressão dos conhecimentos, onde o aluno vai se colocar lá de uma maneira, o professor vai introduzir o assunto, vai se desenvolver o assunto e vai se consolidar. Vocês vão perceber que do primeiro ao quinto ano, nem todos os objetos de conhecimento serão consolidados ao final do quinto ano. Outros serão consolidados apenas do sexto ao nono. Então, é um processo de desenvolvimento que inicia ali no primeiro ano e vai sistematizar, consolidar, em alguns casos, apenas até o nono ano. Uma coisa importante frisar também, que em relação aos processos mentais, para que o aluno possa alfabetizar, né? Possa completar o seu processo de letramento, digamos assim. Então, esses processos mentais, eles estão presentes na construção do curricular, né, do referencial curricular da educação infantil, e os processos mentais também devem ter continuidade no primeiro ano e assim sucessivamente. Até o nono ano isso vai aparecer também, que são lá classificar, seriar, sequenciar, corresponder, conservar, incluir e comparar. Então, gostaria que vocês agora dessem uma olhada no slide de número 15, que vão colocar para vocês. Eu gostaria de estar colocando, fazendo um destaque aí para a unidade temática álgebra, para o ensino fundamental. Então, o slide ele apresenta ali, né, primeiro, da base. Então, a gente colocou da base para que vocês pudessem comparar com as mudanças que nós fizemos no referencial do Paraná. Então, a da base coloca números, né, ou só álgebra, e nós, no referencial Paraná, colocamos números e álgebra, conforme a professora Lucimar já destacou. Só que essa álgebra, para o Fundamental 1, é preciso esclarecer, porque sempre quando nós ouvimos aí trabalhar álgebra, o que nos remete à nossa memória, grosso modo, é aquele cálculo com letras, a manipulação de expressões algébricas, então isso é muito forte, né? Então, para o ensino fundamental 1, não é essa perspectiva de trabalho, mas o desenvolvimento de uma maneira de pensar. Então, a álgebra para o fundamental 1 é desenvolver o pensamento algébrico. Então, vocês vão observar nos objetivos de aprendizagem que há vários objetivos ali que vão pedir para trabalhar regularidades, padrões numéricos, em sequências de figuras, as propriedades das operações, expressões numéricas, dentre outros, que vão trabalhar esse pensamento algébrico, desde o primeiro ano até o quinto. A probabilidade, vou pedir para colocar aí o slide 19, onde nós vamos, importante frisar, né, as noções do acaso, que aparece desde o primeiro ano,
entrando probabilidade dentro de tratamento da informação, entra dentro dessa temática, né, da unidade temática também de informação, conforme nossa proposta, e é algo novo também, né, que vai colocar desde o primeiro ano até o quinto. Então, essa questão das noções do acaso. Então, assim, dentro do referencial do Paraná, a orientação é que tenha-se mais atividades do primeiro ao quinto ano de produção do que de reprodução. Então, assim, é uma redução de práticas repetitivas, mecânicas, substituir essas práticas por práticas mais investigativas, que comecem lá pela resolução de problemas, e que o aluno possa investigar e possa chegar a conclusões por meio das discussões. Então, seria mais produção e menos uma reprodução. Seria nesse sentido. Então, assim, o documento, vocês vão observar do primeiro ao nono, como ele está organizado, as unidades temáticas, objetos de aprendizagem, a Lucimar já também colocou para vocês, e eu acredito que agora é uma leitura mesmo desse documento, uma análise, para que a gente possa aí contribuir mais com esse documento, para a gente ter um referencial Paraná adequado para a nossa realidade. Então, agora, sim, eu gostaria de passar a palavra para o professor Abimael, que vai tratar do ensino do 6º ao 9º ano. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu vou dar continuidade aqui à fala e apresentar para vocês o esboço do referencial curricular do Paraná. Como que ele foi construído e passar essa ideia, né, de como ele foi construído e tentar apresentar já alguns elementos onde a gente possa estar avançando. Então, o primeiro slide que eu vou apresentar para vocês, ele também vai falar sobre a progressão, né, dos conhecimentos e sobre o processo de transição. Tanto a Lucimar como a Regina, elas já comentaram essa questão, que a ideia central aqui foi minimizar a fragmentação dos conhecimentos e evitar, né, a ruptura desse processo de transição. E, além disso, nós tentamos garantir, né, a progressão desses conhecimentos para que o aluno tenha um percurso contínuo de aprendizagens. Então, é um momento onde tem o aluno, ele está passando por esse processo de transição e tem a questão da pluridocência, da diversidade de disciplinas, é onde ele está começando a desenvolver o processo de autonomia e autoconfiança, né? E tudo isso é muito importante. Por quê? Porque também envolvem aspectos comunicativos, e nesse sentido nós procuramos alinhar o documento do primeiro ao 9º ano com uma comunicação bem clara, de uma forma linear, ou seja, colocar uma linearidade na comunicação dele, tanto para a comunicação para o professor, como também para os estudantes. Isso tentando almejar, né, a formação dentro dos conhecimentos que estão no documento, almejar a formação integral dos estudantes, trabalhando esses conhecimentos historicamente construídos, aprofundando nos conhecimentos prévios que ele possui e garantindo, tentar da melhor forma possível, garantir os direitos de aprendizagem. No slide seguinte, vocês já podem visualizar a imagem do organizador curricular, ali onde tem a questão da BNCC. Então, temos uma tabela com o modelo da BNCC, formado pelas unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades. Mais abaixo, nós temos o exemplo do modelo do referencial curricular, onde fala da unidade temática, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. A questão que ele transita de números para números e álgebra, a Lucimar já explicou, a Regina já explicou. Os objetos do conhecimento, nós procuramos deixar ele de uma forma mais ampla, aonde ele possa aglutinar um maior número de conhecimentos. Por exemplo, sistemas de numeração, que está lá embaixo nos objetos de conhecimento, ele também está em cima dos objetos de conhecimento no modelo da BNCC. Mas ali ele engloba a questão da leitura, da escrita, da história dos sistemas de numeração e tudo mais. Então, é sempre no sentido de respeitar aqueles conhecimentos que estão na base e ampliarmos para que o professor possa estar retomando nas séries anteriores esses conhecimentos, ampliando e aprofundando sempre que possível.
Outra questão aqui que eu fiz um destaque, ali nas habilidades também, a Lucimar comentou sobre o verbo, então nós temos ali 4 verbos: comparar, ordenar, ler e escrever, que são as ações que a gente espera que o aluno atinja. No complemento, ele fala do conteúdo, que é o complemento, onde estão os conteúdos, ele fala de números e álgebra e números racionais, e fazendo uso da reta numérica seria um exemplo de modificador, que seria um suporte para essa aprendizagem. Lá embaixo, seguindo a mesma lógica, vocês vão ver de azul, ó, que nós colocamos os verbos ler e escrever, quando nós desdobramos essa habilidade da BNCC em objetivos de aprendizagem. Vocês vão ver lá, ler e escrever, comparar e ordenar, ou seja, é o que está já presente na habilidade, e nós ampliamos, colocando representar números naturais, lá a última, e reconhecer e identificar. Então, é um trabalho cíclico, onde o aluno aproveita os conhecimentos que ele já obteve nos anos anteriores, amplia seus conhecimentos e aprofunda para o próximo ano. Tá? Também nós temos na sequência um slide onde vai falar das geometrias. Aqui no slide das geometrias, eu quero destacar que a questão das geometrias, né, foi em razão da inserção das geometrias não euclidianas, que vai estar presente lá no 8º e 9º ano, depois vocês vão ter a oportunidade de conferir. Destacar também o mesmo processo nos objetos de conhecimento, onde fala da geometria plana e espacial. Destacar que aqui, especificamente sobre a geometria, nesse exemplo necessariamente não tem um modificador, mas em outros vocês vão perceber que tem modificadores que falam sobre a utilização de softwares de geometria dinâmica, a utilização de aplicativos, de calculadora, ou seja, é a utilização do uso de tecnologias para o melhor aprendizado do aluno e para o desenvolvimento dos seus objetivos de aprendizagem. Tá? Ou seja, quando nós trabalhamos dessa forma, o que acontece? Se amplia do local, a oportunidade de se ampliar do local para o global. E nessa ampliação de local para global, observam-se as especificidades locais e regionais, que é um aspecto que está inserido no nosso documento, lá no texto introdutório, vocês vão poder observar. E também, quando se atingem se contemplam essas especificidades locais, são os momentos onde nós atendemos as diversas modalidades de educação. Educação regular, educação indígena, educação quilombola, educação dos diferentes grupos que formam a nossa, vou dizer assim, população educacional do estado do Paraná. Tá? Outra coisa também importante é salientar sobre o aspecto da contextualização e da interdisciplinaridade que está presente aí. Na sequência, a gente pode visualizar um slide que ele apresenta os 2 modelos de tabela sobre grandezas e medidas. Aqui nessa unidade temática de grandezas e medidas, nós tivemos o mesmo entendimento, né? Uma similaridade entre a BNCC e o documento do referencial que nós construímos. Procuramos, aqui é importante salientar que essa habilidade específica, ali eu marquei lá embaixo, eu marquei onde ele fala em diferentes contextos e situações reais, que é a oportunidade de valorizar o conhecimento prévio dos alunos, de explorar as metodologias de ensino da matemática, como a etnomatemática, por exemplo, e já está implementando alguns outros recursos didáticos, como jogos. Por fim, tem o slide da probabilidade estatística. Tá? Aqui, a Lucimar também explicou sobre a opção de usar o tratamento de informação, a questão dos dados, tabelas e gráficos, que é uma possibilidade aqui de incorporar ou de utilizar mesmo, de manter toda a estrutura que está na BNCC. E eu marquei lá embaixo, onde fala redigir textos. Então, lá na habilidade, na EF 06 e 632, lá embaixo, e também em azul, no último desdobramento dos objetivos de aprendizagem, eu marquei lá textos escritos. Aqui eu quero chamar a atenção que é uma oportunidade já para o professor pensar em diferentes estratégias didáticas e buscar um aprofundamento e uma ressignificação dos conhecimentos. Outra questão importante quando fala em redigir textos é a possibilidade da avaliação. Então, é um momento onde o professor pode estar pensando nos
objetivos da avaliação, em quais critérios ele vai utilizar para avaliação, quais instrumentos. Aqui nessa habilidade está texto escrito, mas pode ser uma apresentação oral, diferente, ou um outro instrumento que ele acha conveniente. Importante é estabelecer a relação dos objetivos de aprendizagem com os direitos específicos da matemática para garantir esses direitos. Eu vou passar para... acho que da minha parte seria isso. No decorrer desse processo agora que vai começar de consulta pública, a gente já pode estar atendendo vocês com um pouco mais vou dizer assim, de prioridade ou um atendimento mais individualizado para sanar qualquer dúvida. Eu vou passar para a Regina fazer as considerações finais dela e depois eu retorno aqui para a Lucimar. Olá. Então, conforme o professor Imael colocou, né, também estarei disponível aí após a consulta pública para estar acolhendo tudo aquilo que vocês trouxerem, professores, professoras, as colaborações. Então, elas são muito importantes porque vão trazer para nós afirmativas ou negativas daquilo que a gente construiu, de diferentes realidades, diferentes situações. Então, é bem importante para nós esse retorno de vocês, para que o documento possa representar o Paraná, de fato, né? Então, eu agradeço e aguardamos aí as colaborações. Passo a palavra para a professora Lucimar, também tecer suas considerações finais. Bom, então, eu agradeço a todos, né? Agradeço a Regina, o Abimael, os nossos colaboradores. Salientamos que o documento está em construção e pedimos que vocês leiam todo o documento, particularmente o documento de matemática, sugiram, né, contribua, nós estamos nesse processo ainda de elaboração, reelaboração, e contamos com todos vocês. Agradeço a todos. Bom, eu quero me despedir de vocês, antecipadamente agradecer aqui a equipe técnica que nos auxiliou na produção dessa escola literativa, o Alcibiades, o Homer, a Adriana. Quero agradecer a todos aqueles que estão envolvidos no processo, nossos técnicos pedagógicos lá da Secretaria, que sempre dão um suporte quando solicitado, e a todos que nos assistiram. Esperamos que essa escola interativa possa contribuir para a consolidação final do referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações, matemática. Um bom trabalho a todos e obrigado.